Olá, meus amores! Vamos continuar o nosso assunto, sistema reprodutor. Hoje, o nosso assunto vai ser órgãos sexuais. Nós vamos falar do sistema genital feminino hoje, tá? Porque a gente vai tratar uma aula sobre cada um, porque tem alguns detalhes muito necessários para se conversar com calma, tá? Então, os órgãos sexuais, a gente já falou, são diferentes nos homens e nas mulheres, tá? Nós temos essas duas anatomias aí da imagem, ó, anatomia do homem e anatomia da mulher, anatomia masculina e anatomia feminina, e a gente vai ver detalhes de cada um deles. Hoje, começando pelo sistema genital feminino, e vamos falar também da produção dos óvulos, certo? Então, as principais estruturas do sistema genital feminino são os ovários, nós temos 2 ovários, as tubas uterinas, também são 2, um útero e o canal vaginal ou a vagina. Essas são estruturas internas do nosso sistema genital, tá? Aqui nessa imagem a gente tem mostrando a localização, tá? Porque muita gente aí pode se confundir. Nós temos aqui na frente bexiga urinária, então sistema excretor e uretra. Vejam que é diferente cavidade de saída de xixi e cavidade vaginal, tá? O xixi sai por um buraco, a urina sai por um buraquinho e a vagina é outro buraquinho, é outro orifício, tá? Que é por onde há a penetração do pênis na relação sexual e por onde o bebê sai no parto natural. E aqui atrás, o ânus do nosso sistema digestório, tá? Que aqui se liga ao nosso sistema digestório. Então, nós temos 3 orifícios aqui na parte de baixo. O orifício excretor, né, de urina, o orifício vaginal do órgão sexual e o orifício do ânus, certo? Os ovários. Nós temos aqui nessa imagem mostrando ó, o par de ovários, o par de trompas, o nosso útero e o canal vaginal. Os ovários são essas 2 bolsinhas aqui, como se fossem 2 bolsinhas, nas quais surgem ou existem os folículos ovarianos. Os folículos são os locais onde se desenvolvem os óvulos, certo? Dentro de cada folículo se desenvolve um óvulo. Quando esse folículo está maduro, esse óvulo ele é liberado e coletado pela tuba uterina. Então aqui, essa imagem que parece meio nojentinha, mas é uma imagem de lá de dentro do nosso corpo, bem microscópica, mostrando um folículo, que é esse vermelho, que parece estar inflamado, né? Mas ele é um folículo maduro, liberando um óvulo, tá? Aqui em cor de rosa clarinho é o ovário, e isso aqui é um instrumento cirúrgico, tá? Só para mostrar. Então, aqui, olha ele liberando o óvulo para ser coletado pela tuba uterina, tá? Ou pelas trompas, como vocês queiram chamar. Esse processo de maturação desse óvulo, ó, vejam aqui, como se fossem vários folículos, ele vai amadurecendo, ou seja, ele vai ficando maior, ganhando mais estruturas e libera o óvulo. Ele se rompe e libera o óvulo. E esse óvulo ele vai ser coletado pelas trompas ou tubas uterinas. Esse fenômeno aqui, esse processo é a ovulação. Durante toda a nossa vida, nós mulheres liberamos mais ou menos 400 óvulos, tá? Porém, como eu disse, a gente tem um limite, a gente tem uma data de validade. Por quê? A gente já nasce com, vamos dizer aí, mais ou menos 400 folículos dentro de cada ovário. Então, a gente vai liberando esses óvulos, né, através desses folículos, esses óvulos vão sendo liberados e não há renovação. Por isso que lá por volta dos 45, 50 anos de idade, a gente tem a famosa menopausa, onde a mulher para de ovular, então ela já não é mais fértil, ela não pode engravidar depois que ela entra na menopausa. É por isso também que quanto mais velha, mais difícil é se engravidar. Por quê? Porque as chances de você ovular são menores, você ovula muito menos. Tudo bem? As tubas uterinas, então, como eu disse, elas conduzem o óvulo até o útero. Então, ela é como se fosse uma mãozinha. Aqui,
imaginem aqui o ovário, tá? Minha mão é o ovário. Aqui a tuba, ela é uma mãozinha, como se fosse uma mãozinha que fica aqui abraçando o ovário. E na hora que ele libera um óvulo, esse óvulo é coletado por essa trompa e entra dentro dela e vai por todo o braço dessa trompa, tá? Então, opa, passei. Então, é dentro da trompa que ocorre a fecundação, mas não é dentro dela que ocorre o desenvolvimento embrionário. Caso ocorra desenvolvimento embrionário aqui dentro, acontece geralmente o aborto. E dependendo do desenvolvimento que tá, do grau de desenvolvimento, a mulher tem que fazer uma cirurgia para retirar essa trompa, porque pode danificar, romper. A gente chama isso de gravidez ectópica, que é a gravidez, né? É a geração do embrião na trompa. Por quê? Porque o ideal é o óvulo vir aqui, o espermatozoide vai vir ao seu encontro, mas esse óvulo vai sofrendo algumas transformações na fecundação ao longo da trompa e ele se fixa dentro do útero. Esse é o caminho certo, tá? Mas eu falei que os óvulos não se mexem, certo? Como que esse óvulo vai andando por dentro das trompas? Dentro das trompas a gente tem pequenos cílios que vão se movimentando, transportando essa bolinha, esse óvulo, por toda a sua extensão. O óvulo tem uma data de validade, ele dura mais ou menos aí 24 horas, tá? Depois ele se degenera, caso ele não seja fecundado. Tudo bem? O útero é a parte maior, aqui essa parte interna, é onde a gente tem o desenvolvimento do bebê. Ele é composto de paredes musculares. Lembra quando a gente falou da ocitocina, que ela libera a contração dos músculos lisos e, consequentemente, ajuda no parto natural? Por quê? Porque ela ajuda na contração do útero, porque o útero é formado por paredes musculares. Ele parece uma pera invertida, ele é pequenininho, tá? O nosso útero ele é pequenininho e ele chega ao tamanho de um bebê dentro da barriga, por isso que a nossa barriga cresce. O nosso útero ele tem essa mobilidade, essa elasticidade, graças a essas paredes musculares, tá? Então, a gente tem aqui o útero, aqui é olhando por dentro do canal vaginal, como se a gente estivesse olhando por dentro do orifício vaginal. Aqui é o famoso colo do útero. Esse buraquinho aqui, que é esse orifício que está escrito aqui, é esse buraquinho aqui, ó. Por onde os espermatozoides têm que entrar, andar por todo o útero. Olha como o caminho é longo para uma coisinha microscópica. Entra por aqui, passa por todo o caminho do útero e entra até as trompas para encontrar o óvulo, certo? E aqui um exemplo do útero todo dilatado já com o desenvolvimento do bebezinho. A vagina, então, ela é o canal que vai ligar o útero ao meio externo. É ela que vai acomodar o pênis na hora da relação sexual e é por ela que o bebê sai, é o caminho para o bebê sair. Então, vagina é só esse pedacinho aqui, esse canal vaginal, tá? Aonde entra o pênis e por onde sai o bebê. Eu trouxe para vocês esse videozinho que ele mostra esse processo, tá? Eu vou tirar o som porque aí eu vou explicando. Então, aqui ele mostrou lá um espermatozoide andando, certo? E aqui ele tá mostrando esse desenvolvimento do folículo que liberou um óvulo. Ó o óvulo aqui já na trompa, ó. O folículo se desenvolveu, se amadureceu, liberou esse óvulo que tá aqui caminhando na trompa graças a esses movimentos dos cílios, certo? Olha lá, os espermatozoides nadando, indo ao encontro desse óvulo, com a ajuda das mitocôndrias lá no corpinho deles, para eles nadarem mais rápido. Eles estão entrando pelo canal vaginal, caminhando lá pelo útero, chegando até a trompa, até as tubas uterinas. Então, aqui a gente tem, dá para vocês verem aqui bem pequenininho, ó, eles todos aqui nadando e vão encontrar o óvulo no primeiro terço aqui, primeiro um terço da trompa. E é aqui onde acontece a fecundação, ó, vejam aqui nesse computadorzinho aparecendo a fecundação. Esse espermatozoide ele vai penetrar
no óvulo, nessa porção aqui das tubas, tá? Então, aqui ele vai mostrar o processo de fecundação. O espermatozoide chegando lá nas trompas, ó, aqui o caminho das trompas, como se fosse um túnel, né? E ele chega, eles vão chegar e vão encontrar o óvulo, que tá ali, sendo carregado pelas trompas. Esse espermatozoide, a hora que ele penetra, um só entra, não entra mais do que um, apenas um espermatozoide entra. O óvulo tem essa capacidade de, a hora que entrou um, ele percebe, é como se ele trancasse. Ele se fecha e não deixa mais nenhum espermatozoide entrar. A hora que esse espermatozoide entra, como eu disse para vocês, entra só a região da cabecinha, que vai entrar então em contato com esse óvulo e vai começar aos dobramentos para formar o embrião. Ele se dobra em 2, em 4 e vai assim sucessivamente até formar o embrião. E conforme ele vai dando esses desdobramentos aqui, ele vai caminhando lá em direção ao útero, aonde ele vai se fixar e o bebê vai se desenvolver. O ciclo menstrual, ele acontece quando não há fecundação. Então, eu ovulei, não tive relação sexual, não chegou nenhum espermatozoide perto do meu óvulo, então há o processo de menstruação. O que é o processo de menstruação? Ele é o preparo do útero e a descamação desse preparo. Então, a hora que a gente está ovulando, o nosso útero está se preparando para a chegada de um bebezinho, de um embriãozinho. Então, ele começa a ficar mais fofinho, o endométrio, que é essa região vermelha que tem aqui na animação, ele fica mais espesso, ele fica mais fofinho, mais vascularizado, mais cheio de material aí sanguíneo para receber esse embrião de uma maneira correta, fofinha, adequada e ele receber nutrientes para ele se desenvolver. Quando isso não ocorre, é como se o útero chorasse de decepção porque ele não vai receber um bebê. Então, a descamação desse útero, a liberação de todo esse material para fora da vagina, é a menstruação. O ciclo menstrual, então, ele vai acontecer em 28 dias, porque é a quantidade de tempo que demora entre uma ovulação e outra. A gente começa a contar o ciclo menstrual, o primeiro dia do ciclo, com o primeiro dia da menstruação. Então, menstruei e começo a contar. Comecei a contar, então quer dizer que meu útero já vai se renovar de novo. Ele começa a se renovar, eu ovulo, ovulei, não fecundou, ele escama de novo. E assim sucessivamente. Ó, veja na animação, menstruei. Comecei a ovular, meu útero se transformou, recebeu, não fez nada, vai de novo. E assim sucessivamente, tá? A gente marca sempre o 14º dia como o dia da ovulação. Por quê? Porque o normal é que todas as mulheres ovulem a cada 28 dias. Tem esse prazo de 28 dias. E no 14º dia é o dia da ovulação mesmo. Depois conta mais 28 dias e assim mais 14 dias a mulher menstrua. 14 dias prepara o útero, ovula. 14 dias a mulher menstrua. E assim sucessivamente, tá? Então, aqui nesse gráfico é igual do livro de vocês. A gente tem a fase do folículo, que eu falei para vocês que ele já existe com o óvulo aqui dentro. Ele vai se desenvolvendo com o passar dos dias. Ó, aqui tem os dias passando, ó. Passar dos dias, ele está se desenvolvendo. No 14º dia, ele libera esse óvulo e depois ele forma esse corpo lúteo que se degenera, que some, vai embora. Ao mesmo tempo que o meu folículo está amadurecendo, eu estou... Aqui no começo, né? Eu já menstruei, então o meu folículo vai começar a amadurecer de novo. Meu endométrio está se formando. Ovulei, ele recebe esse óvulo todo preparadinho. Preparou e não recebeu, menstrua, tá? Então, aqui também é os dias do ciclo, mostrando descamação, regeneração da parede uterina. E aqui sobre período fértil. A gente fala então que geralmente o dia da ovulação é o 14º dia, mas a gente não é um robô. Então a gente não pode falar com certeza que a gente vai poder ter chances de engravidar, né, de estar fértil só no 14º dia. Então a gente tem que dar uns dias antes
e uns dias depois. Uns dias antes, primeiro, porque os espermatozoides, eles duram até 72 horas. Então, o ideal é você contar pelo menos 3 dias antes e 3 dias depois. Porque se você tem relação 2 dias antes de ovular, os espermatozoides ainda podem existir dentro de você e ainda podem fecundar esse óvulo. Então, o ideal é que dê esse espaço de pelo menos 3, 4 dias antes da ovulação e depois da ovulação, caso não queira ter bebê, né? Caso a gente queira aí controlar a fertilidade. Caso a gente queira, sim, engravidar, o ideal é ter relação nesses dias aqui, que precedem a ovulação, certo? Porque a gente não é um robozinho, a gente não tem certeza absoluta do dia e do horário que a gente vai ovular ou não. Mesmo porque também todas as mulheres não são iguais, a gente não tem ciclos tão regulares assim. Por isso que cada mulher tem que regular o seu ciclo, ver de quantos dias é o seu ciclo e contar como se fosse na metade do ciclo o dia correto de ovulação. Certo? Então, a aula de hoje era isso. Leiam o livro de vocês sobre esse conteúdo e a gente volta a se falar na próxima aula sobre sistema genital masculino. Um beijo e até a próxima aula.